graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, sejam bem-vindos à penúltima aula de número 11 do curso de discipulado ministrado pelo Ministério Pescadores de Homens. Hoje nós vamos abordar a doutrina do céu. O que diz a Bíblia sobre o céu? Essa é a segunda parte do nosso estudo sobre os céus. Na aula anterior, de número 10, nós falamos sobre o reino dos céus. Agora vamos tentar entender sobre o céu em si. Afinal, o céu existe? Onde está o céu? O que é o céu? Como é o céu? As pessoas perguntam sobre isso e os crentes também precisam entender o que diz o Senhor sobre o céu, não o que os homens imaginam ou pensam que seja o céu. No Antigo Testamento, lá por volta dos 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, conforme o seu livro, aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, menciona o céu. O faz por meio de figuras simbólicas. Então vejamos o que diz o profeta. Novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que os outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E conclui o profeta Isaías: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Observe-se, irmãos, que o profeta fala em novos céus e nova terra. E na Bíblia, sempre que se fala em novos céus, também se fala concomitantemente em nova terra. São indesassociáveis. O profeta também fala de uma harmonia inimaginável, a convivência entre animais incompatíveis, selvagens e domésticos, o que aponta também, de modo simbólico, metafórico, para a perfeita convivência da humanidade nesses novos céus e nova terra.
introduzindo assim um conhecimento já apontado no Antigo Testamento sobre os novos céus e novas terras, e nova terra, nós já vamos perguntando ainda, mas o que é mesmo o céu? Obviamente aprendemos dele na Bíblia, aqui na palavra do Senhor, na exata medida do que foi revelado pela vontade de Deus. O que está fora da Bíblia são apenas especulações totalmente infundadas, ou seja, o imaginário humano. Muitas dessas especulações são provenientes da própria vontade do homem de criar algo nesse sentido. Para podermos descrever o céu, então, além do que vimos já em Isaías, vamos ao Novo Testamento, onde precisamos conhecer, e isso é indispensável, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, por volta lá no final do primeiro século, lá pelo ano 95 depois de Cristo. Todos nós sabemos que João foi o último apóstolo que andou com Cristo. Mas o que vem a ser o Apocalipse? Vamos aqui dar breves noções, né? Uma palavra grega que significa revelação, e no caso, conforme o capítulo 1 deste livro, Apocalipse, verso 1-2, lemos aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Por isso que João escreveu. Jesus revelou para João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. A tudo o que ele viu. Ou seja, João viu, ele atestou. Irmãos, trata-se, pois, de uma profecia cristã, né, com as revelações de Jesus Cristo sobre a escatologia, os últimos tempos, conforme visões do apóstolo evangelista João, que escreveu o livro mencionado. Porém, é claro, não vamos nos aprofundar no livro de Apocalipse, né, na sua inteireza, mas apenas acerca da parte dele que nos interessa ao desvendamento sobre o que é o céu. Assim vamos, irmãos, aí na Bíblia, né, podem pegar, né, a Bíblia, o último capítulo do livro de Apocalipse, o penúltimo, aqui, vou mostrar aos irmãos, os irmãos que já conhecem tranquilamente, mas outros têm mais dificuldade. Então, no final da Bíblia mesmo, aqui no capítulo 21, nós vamos ver aqui, ó, a epígrafe diz, ó, o novo céu e a nova terra. É o 21, de 1 a 9. Nós vamos ler tudo isso. E aqui ainda no 21, há uma divisão e teremos a Nova Jerusalém, que é do 9, aliás, o primeiro é de 1 a 8, agora 9 ao 27. E nos interessa estudar do Apocalipse agora. E o último capítulo, que é o 22, o último, nós vamos estudar do verso 1 até o verso 5. Aí é a conclusão da história, a conclusão da Bíblia, é a conclusão do plano de Deus, o plano de redenção. Nós vamos ver isso aí tudinho, se Deus quiser. Então, paciência e vamos ler o que a palavra de Deus nos ensina. Dito isto, presta atenção, primeiramente, em Apocalipse 21, de 1 a 8, neste penúltimo capítulo do livro e de toda a Bíblia. O novo céu e a nova terra. E vi novo céu e nova terra, o apóstolo João falando, né? Escrevendo, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar
já não existe. Aqui podemos compreender que na visão de João há um novo céu e uma nova terra, assim como Isaías falou, e nós citamos aqui. Em lugar do primeiro céu e da primeira terra, que segundo diz, passaram o primeiro céu, a primeira terra. Mais adiante falaremos sobre esse tópico. E o mar já não existe. No tocante à expressão o mar já não existe, trata-se de uma linguagem simbólica. João quer informar que o novo céu e a nova terra representam a restauração por Deus do velho céu e da velha terra, de modo que inexistirão quaisquer contaminações ou pecados. Não haverá qualquer revolta, rebelião, insurgência contra Deus nesses novos céus e nova terra. A propósito, ensina João, ou melhor, ensina Isaías, o profeta Isaías já ensinava, no capítulo 57, versículo 20. Nós estamos agora tentando entender sobre esse mar que já não existe, segundo a visão joanina. Diz assim, Isaías 57, 20. Mas os ímpios são como o mar agitado. Veja aí que ele está fazendo uma relação dos ímpios, aqueles pecadores, os guardadores de iniquidades, os voluntários, né, do pecado, que amam o pecado. Ele compara com um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Veja aí que ele traça um paralelo entre a iniquidade, né, os ímpios, com o mar. No Apocalipse 13:1, há uma referência também ao mar, quando diz que a besta emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Veja aí que o mar aí é um cenário, né? Um cenário, vamos dizer, adequado para essa manifestação da besta, né? O surgimento. E Apocalipse 17:15 fala ainda sobre a meretriz, né? A Babilônia, quando diz assim: o anjo disse ainda, as águas, olha, referindo a águas, tá vendo? Mar, águas, que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, irmãos, João, ao se referir que o mar não mais existe, significa a inexistência do anticristo, da grande meretriz e de toda a contaminação dos perversos. Então, o mar não existirá mais, significa dizer, essas iniquidades não mais existirão no novo céu e na nova terra. Continuando a leitura de Apocalipse, agora é 21:2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é cheio de linguagens simbólicas. Desta feita, João fala da cidade santa, que denomina a Nova Jerusalém, o que fará mais detalhadamente ainda nos versos 9 a 27, destacando que essa cidade descia do céu da parte de Deus. Expressões que são repetidas no verso 10. Então, por duas vezes aí em Apocalipse 21, João destaca que essa cidade, né, que ele chama de Nova Jerusalém, descia do céu da parte de Deus, o faz por duas vezes. E acrescenta que esta cidade santa, a Nova Jerusalém, está
preparada. Algumas versões falam ataviada. Aqui a versão que eu utilizo, que é a NAA, já falei a todos, vou colocar aqui na descrição do vídeo, fala em preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Em resumo, a noiva é a igreja, o noivo é o cordeiro. Em outras palavras, o corpo de Cristo, os remidos, a igreja, preparados para o cordeiro, Jesus Cristo. Continua o apóstolo, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, conclui aqui em 21:8, conclui João essa primeira passagem sobre o novo céu e nova terra. Ele acrescenta aqui essa parte. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Irmãos, importa entendermos o contexto no qual o apóstolo João teve essas visões sobre o novo céu e a nova terra. Vejam bem, o cenário, panorama, é que Deus já havia derrotado o dragão por meio da morte e da ressurreição de Cristo, conforme o próprio livro Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5. Lembrem que tudo o que nós falamos promana da palavra de Deus, não é invencionice humana, nem deste modesto evangelista. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. O dragão, digo eu, é o diabo, conforme Apocalipse, agora o mesmo capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Atente agora para o capítulo 20 e o versículo 10. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Aqui é o inferno, a eternidade do inferno, a condenação eterna.
Os irmãos podem voltar à aula que eu falei sobre a doutrina do inferno. Ela está esmiuçada, né? Está mostrando de uma forma mais detalhada sobre o que é o inferno. E agora preste atenção para a descrição do juízo de Deus. Vamos ver aqui os versos 11 a 15 do capítulo 20, ainda do livro Apocalipse. Vamos lá. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, a morte eterna. Então a morte, disse, né? Se alguém não foi achado no livro inscrito, no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Veja, irmãos, que o livro da vida é onde menciona, onde estão mencionados, né, os salvos, aqueles que são os remidos, os que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeram de seus pecados. Então, irmãos, ao cenário, então tudo isso já ocorrido, aí foi quando João teve a visão sobre o novo céu e a nova terra, descrito em Apocalipse 21, 1 a 8, que lemos há pouco no início desta aula. Da compreensão do texto, podemos retirar as características reveladas do céu, que é o que de mais interessa para respondermos à pergunta: o que é mesmo o céu segundo a palavra de Deus? Então, irmãos, vamos agora alinhavar aqui as características do que seja o céu segundo a palavra de Deus. O céu é um lugar, não é algo abstrato, não é algo que não seja factível. Por isso, o céu é um lugar físico, material e, obviamente, espiritual, onde tem árvore, fruto, etc. É um jardim, o Éden, o paraíso, o terceiro céu. Vamos ver aqui, para entendermos sobre essa nossa afirmação, Apocalipse 2, versículo 7, quando é escrita a carta à igreja em Éfeso, que diz assim, para a igreja de Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Agora, Apocalipse 22, 2. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bem, meus irmãos, o paraíso, o terceiro céu, é a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que desce de cima para baixo, agora cidade santa.
Aproveito aqui, então, porque é pertinente fazer um esclarecimento sobre a questão do terceiro céu. Para isso, nos valemos da segunda carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 2. Diz o apóstolo Paulo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Meus irmãos, os teólogos, em sua maioria expressiva, os estudiosos da palavra de Deus, entendem que o homem a quem se refere a carta encaminhada à igreja de Coríntios, igreja de Éfeso, é o próprio apóstolo Paulo. Ele não se gloriava, a igreja de Coríntios, ele não se gloriava da sua visão celestial. Ou melhor, ele se gloriava porque ele viu coisas que ele diz na palavra, né, escrita, que são coisas indizíveis, ou seja, coisas inimagináveis. No entanto, ele hesita acerca de gloriar-se, a usar a terceira pessoa, aí como se atribuísse aquilo que ele vivenciara, aquela glória, aquela porção de glória. Ele diz como se fosse outra pessoa. E na sequência do relato, ele vai mostrando a sua fraqueza por meio da narrativa que segue, né, do espinho na carne que eu cometia. A gente sabe que Paulo, ele tentou se livrar do espinho da carne e pediu por 3 vezes, e foi dito que não seria tirado porque a graça de Deus bastava para Paulo. Então, o que é o terceiro céu? Bem, a Bíblia não nos dá uma resposta categórica. Porém, alguns entendem que o primeiro céu seria esse primeiro espaço que vemos, onde as aves trafegam, né? O segundo céu seria o lugar onde estão os astros, as galáxias. E o terceiro céu seria um lugar de uma dimensão espiritual, onde habitam Deus, os anjos e os salvos. Os irmãos lembram-se bem de Gênesis 1:8? Está escrito lá: e Deus chamou ao firmamento céus. Na Bíblia de Estudo NAA, essa daqui é a Nova Almeida Atualizada, na página 2124, observamos o seguinte comentário: terceiro céu, isto é, o mais alto. Veja, primeiro Reis 8:27, segundo Crônicas 2:6, Neemias 9:6 e Salmo 148:4. Não vamos aqui fazer a transcrição porque não cabe aqui na aula, senão vamos fazer uma aula muito comprida, mas os irmãos podem anotar e fazer a pesquisa de estudo. Esta frase diz o comentário da Bíblia de Estudo. Esta frase, terceiro céu, não sugere a crença simplista em universo de 3 andares, mas reflete uma distinção de sendo comum entre a atmosfera onde as aves podem ser vistas voando, como eu falei. 2, a área mais alta, onde o sol, a lua, as estrelas podem ser vistos. E 3, o reino invisível onde Deus habita. Esta terceira área é equivalente ao paraíso, que no grego significa paradeisos,
uma palavra tirada do vocabulário persa e usada na Septuaginta para se referir ao jardim do Éden. E aqui ele diz assim, veja, é o comentário, veja, anota aí, irmãos. Gênesis 2, 8 a 10, 13, 10, Isaías 51, 3, Ezequiel 28, 13 e 31, 8, 9. Mas, continuam os comentários, no Novo Testamento se refere a um lugar de bem-aventurança onde Deus habita. Aí aqui ele transcreve o que seja Lucas 23, 43, Apocalipse 2, 7. Conclui os comentários. Ambos os termos seriam reconhecidos por leitores judeus como uma referência ao reino da presença absoluta de Deus. Vimos então que o céu é um lugar, e esse lugar está preparado, segundo 1 Coríntios 2,9, que diz assim, o apóstolo Paulo escreve assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o céu é o lugar. Segundo, o céu é a casa do Pai. Ensina-nos João 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Agora, 2 Coríntios 5:1. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Escreve o apóstolo Paulo. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. O céu é, pois, irmãos, a morada de Deus. Os Salmos 33, versículo 13 e 14. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. É no céu, irmãos, onde está o trono de Deus. Apocalipse 4:2. Imediatamente eu me achei no Espírito, João escrevendo, né? E eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então o céu é um lugar, o céu é a casa de Deus, e o céu é a nossa pátria. Somos, na verdade, cidadãos de dois mundos. Transitoriamente habitamos a terra, mas a cidadania real e eterna é a cidadania celestial. Aprendamos em Filipenses 3:20, que diz: mas a nossa pátria está nos céus, e daí aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas sob seu controle, transformará os nossos corpos humildes, para que sejam semelhantes aos seus, ao corpo glorioso. Glória a Deus. Que maravilha sabermos disso, hein, irmãos? Em João 17:14, Jesus nos ensina: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E Jesus repete: eles não são do mundo,
no versículo 16. João 17, 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. De modo que, como cidadãos do céu, embora na terra ainda, não devemos ter, é claro, a visão mundana das coisas. Essa é a diferença entre o ímpio, uma das diferenças entre o ímpio e aquele que é remido, aquele que é salvo. O olhar vem com purificação, por causa do processo da santificação. Então não há visão mundana como outrora, né, todos os pecadores tinham, né, e têm, né, os atuais pecadores. Em Hebreus 11, temos a informação que nos faz compreender que somos cidadãos peregrinos e estrangeiros, que corrobora, né, com tudo isso que foi dito até agora. Diz assim, a carta aos Hebreus, falando dos homens da fé, né? Todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vejam, irmãos, que Abraão também, né, estava preparado para uma cidade no céu. Conforme esse capítulo que eu acabei de citar agora, capítulo 11 de Hebreus, o verso 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então é o que todos os que amam a Deus, o que tem fé em Jesus e no Espírito Santo, esses, né, aguardam a cidade santa. Por isso estamos estudando aqui Apocalipse. Mas o que é mais o céu? O céu também é um lugar de descanso. Vejamos Apocalipse 14, 13. Uma voz do céu. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Assim, irmãos, o céu é um lugar para onde todos descansarão das suas fadigas. Mas o céu não é um lugar em que os salvos viverão a eternidade de braços cruzados. Só que os salvos, os únicos que habitarão os céus e a nova terra, viverão em corpos glorificados, indestrutíveis, incorruptíveis, o que não existe comparação com o que vivenciamos na terra atualmente. Assim, vamos trabalhar nos céus, um trabalho totalmente incomparável, como era antes do pecado de Adão. Lembram-se lá no Jardim do Éden, no paraíso, onde não haverá, neste trabalho agora no céu, não haverá do suor do teu rosto comerás o teu pão, informado em Gênesis 3, 19. Mas o céu também é o paraíso. Paraíso no sentido que é um jardim, é o Éden restaurado. Lembre-se das palavras de um dos malfeitores que foi crucificado com Jesus. Diz assim, ó, Mateus 42, e acrescentou: Jesus,
lembrem-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Vejam aqui o paralelo entre o reino e o paraíso. E segundo a carta 1 Coríntios 2, 9, o apóstolo Paulo diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu já fiz essa citação hoje. Mas o céu também é um lar. Um lugar onde formaremos, né, uma família. Onde é um lugar com espíritos aperfeiçoados. Conforme Hebreus 12, 22, diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja que nós vamos chegar no céu, onde não vai haver brigas, arengas, questiúnculas, má vontade, absolutamente que não, porque os justos só entrarão nos céus aperfeiçoados. E isso é maravilhoso. Em função disso, quero trazer aqui 5 coisas que faremos no céu. Aqui foram retiradas de uma pregação intitulada O que a Bíblia diz sobre o céu, do reverendo Arival Dias Casimiro. Essa pregação que eu vou colocar aqui na descrição. Diz assim o reverendo, que no céu nós adoraremos o Senhor para sempre. Nós teremos comunhão plena. Nós serviremos ao Senhor. Ou seja, nós trabalharemos no céu. Nós descansaremos. Não haverá mais dor, tristeza, morte. Nós governaremos e reinaremos com o Senhor para sempre. Que responsabilidade maravilhosa nos aguarda, irmãos. Mas o céu também é, aqui para mais uma, a 7ª característica. Aqui são muitas, mas vamos colocar aqui. O céu, além de ser um local físico, como nós vimos, é também um estado de felicidade completa. De modo que no céu não existirá qualquer nódoa, qualquer resquício, qualquer rusga de infelicidade. Não se terá a memória do que se passou, conforme nós lemos lá no início, Isaías 65, versículo 17, quando ele diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aqui na terra, nós temos memórias mais das coisas ruins do que das coisas boas, das coisas que frutificam. Nós focamos sempre no mal. Muitas vezes nós estamos maquinando o mal por causa da nossa carnalidade, por causa do pecado projetado lá no Jardim do Éden por Adão. Nós temos essa não vou dizer mania, mas nós temos essa forma de agir, e deliberada, né? Muitas vezes deliberada mesmo. Nós temos a consciência de que faz mal e nós fazemos e praticamos o mal. Bem, irmãos, no céu não vamos ter o que temos na terra por obra do pecado. Sobre esse assunto, vejamos aqui uma parte do texto denominado 10 versículos-chave sobre o céu.
O céu é onde Cristo está, conforme site que vamos colocar aqui também na descrição deste vídeo, dando os créditos merecidos ao autor. Vamos ver aqui, abrem aspas. O que torna o céu mais admirável são tanto as coisas ali presentes, como as coisas ausentes. Coisas que estarão ausentes incluem. Então aqui há uma enumeração do que estará ausente. Ele coloca aqui 10. No céu estarão ausentes lágrimas, tristeza, morte, dor, trevas, pessoas ímpias, pecado, templos, o sol e a lua e a maldição do pecado de Adão. Aí vê Gênesis 3, 14, 19. Continua o artigo. O que estará presente no céu agora inclui. Agora vamos falar dos que vai estar presente. Falando do que não vai ter no céu, agora vamos do que está presente. Ele aqui faz 8 citações. Os santos, ou seja, os salvos, os remidos, os santos, os crentes, o rio da água da vida, o fruto que cura, o Cordeiro de Deus, a adoração, as bodas do Cordeiro e sua esposa, a face de Deus e o sol da justiça, que é o próprio Deus. Porque o céu não terá sol para brilhar, porque o brilho, nem lua, porque o brilho vem do próprio Deus. Continua o artigo que eu estou citando. Jerusalém será totalmente nova, sem a lembrança dos pecados da velha cidade, conforme Apocalipse 21, 1 e 2, realizando assim o propósito de Deus para ela no princípio. Vê Salmo 48, 1. Fecham-se aspas. Veja, irmãos, que no céu não vai ter dor, nem choro, nem morte ou luto, não vai ter sepultamento, enterro, nem despedida, adeus ou qualquer separação. Lugar de glória e eternidade. Agora, irmãos, vejamos ainda o que teremos no céu. Aqui sim, irmãos, aqui nós vamos falar de algo que tudo é de suma importância, mas aqui é algo que realmente está, não vou dizer acima de tudo, mas ele demonstra, isso que eu vou dizer, que realmente o céu é um lugar estupendo, um lugar maravilhoso, um lugar acima de qualquer coisa que possamos imaginar. Veja aqui, lugar onde veremos a face de Deus eternamente. Lembra aos irmãos que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Assim estamos totalmente além da imortalidade do corpo nesta terra, tanto desejada em vão. Aqui, Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sabemos assim, digo eu, e ansiamos por essa eternidade em corpos transformados. E ainda de acordo com o site que eu citei e que estará na descrição,
A maior alegria do céu é a visão gloriosa, ver a face de Deus. Mas essa alegria indizível vem por meio dos olhos da alma. Deus é espírito, e em espírito os eleitos o verão. Essa é a recompensa, ganha por Cristo, que os filhos de Deus desfrutarão. Coisa maravilhosa, irmãos. Fecha-se aspas. Na verdade, veremos Deus na face de Jesus, que é Deus. Percebemos que na visão de João existe uma menção de que o novo céu está imbrincado com a nova terra, unidos. Não há separação. Onde se fala de novo céu, se fala de nova terra. Uma junção de céu e terra. E aqui tem uma pergunta. Vai existir uma restauração desta terra e deste céu? A Bíblia responde em 2 Pedro 13, 18. Diz o apóstolo Pedro em sua carta, segunda carta: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, ou seja, sem defeito, sem culpa e em paz. Precisamos dormir com isso o tempo todo em nossa cabeça, irmãos. Esforcem-se para que Deus nos encontre, sem mácula, sem culpa e em paz. É esse processo de santidade que é a operosidade do Espírito Santo em nós diuturnamente, aqueles que creem em Jesus. Continua o apóstolo Pedro. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles, daqueles que vão deturpar, aqueles que estão deturpando. Portanto, diz o apóstolo Pedro, portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória, tanto agora como no dia eterno. Assim, irmãos, é preciso entender que a terra também foi afetada pelo pecado de Adão e necessita restauração, assim como os homens. Vejamos a carta de Paulo aos Romanos 8,18. Os sofrimentos do presente e a glória futura. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Aqui, irmãos, nós vemos que os sofrimentos da criação não teria sido culpa da criação em si, mas por causa e decorrentes do pecado de Adão. E o apóstolo continua.
na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Nós estamos vendo muito isso agora, né, irmãos? A angústia, né, da criação, a criação geme, a criação necessita, né, da restauração. Continua o apóstolo, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Por isso que devemos, irmãos, abrindo parênteses aqui, por isso devemos sempre focar nas coisas invisíveis do alto, buscar as coisas do céu. E finaliza o apóstolo Paulo.